Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 4, onde nós estaremos falando da lei de Newton da viscosidade, o que é viscosidade dinâmica e o que são fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Bom, vamos só relembrar o que a gente falou na última aula. A gente falou do princípio de aderência, que é justamente que o fluido em contato com a superfície ele adere, então ele passa a ter a mesma velocidade daquela superfície. A experiência das duas placas, onde a gente deu o exemplo da piscina, onde o fundo seria uma placa inferior e aquela pranchinha de aula de natação seria a placa superior, né? Então a gente mostrou que o fluido, através dessa experiência, a gente fez a definição de fluido que, por menor que seja, no caso a força aplicada, no caso do sólido, ele se deforma. No caso do fluido, ele se deforma continuamente, por menor que seja a força. E daí que veio um conceito de fluido, que é a substância que se deforma continuamente quando aplicada a uma força tangencial, por menor que ela seja. Bom, vamos aqui então ao assunto, né? Tensão de cisalhamento e a lei de Newton da viscosidade. Então, das experiências das duas placas, a gente pode ter outras conclusões ou outras observações importantes. Então, se a gente imaginar a força F que foi aplicada à superfície, suponhamos que a minha superfície seja essa espuma, e eu estou aplicando a força aqui justamente da caneta num determinado ângulo com a minha horizontal. Então, estou aplicando aqui essa força, é essa a imagem que eu tenho aí. O que vai acontecer? Essa caneta, essa força sendo aplicada nessa superfície, eu posso decompor ela numa força que é perpendicular à minha superfície, a chamada força normal, e eu posso também decompor numa parcela chamada força tangencial, como a gente comentou na última aula, que é justamente essa força no sentido no sentido da superfície do meu fluido em questão. Bom, o que é tensão de cisalhamento? Lá na resistência de materiais, tensão, seja ela qual for, é uma força dividida pela área. No caso do cisalhamento, que tende essa função de cortar, digamos assim, uma superfície está cortando a outra, é a chamada tensão de cisalhamento, que é justamente a força tangencial que tangencia a minha superfície dividido pela área de contato, que é o que a gente que seria essa área mais num cinza claro abaixo aí da minha superfície, seria o equivalente à minha placa que eu comentei, a minha plaquinha da área de aquela da aula de natação, né? Se eu estou representando por essa espuma aqui. Bom, vamos lá. O que a gente pode observar dessa experiência? Que a placa superior, a partir do momento que eu aplico essa força, ela passa a assumir uma velocidade. Então, por exemplo, está aqui a minha placa, ela está parada, velocidade zero, apliquei uma força, ela começa a entrar em movimento. Lógico, né? Lá da força, lá da lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Apliquei uma força numa determinada massa, eu passo a ter uma aceleração que altera a minha velocidade. Bom, só que chega um determinado momento que ela estava em repouso, ele assume uma determinada velocidade, ele acelera e passa a ter uma velocidade constante, que seria o que a gente está chamando de V0. Aí vem a questão que a gente acabou de falar, ué, mas força não é igual a massa vezes aceleração? Se eu tenho força, eu tenho essa massa, eu tenho aceleração, portanto, se eu tenho aceleração, a minha velocidade muda. Lembrando que a velocidade é vetor, ela pode mudar em módulo, ou seja, em quantidade, cada vez mais rápido, ou em direção. Estou indo num sentido, vou para o outro sentido, eu mudei, tenho, às vezes é na mesma velocidade, em termos numéricos, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, mas mudei de direção, eu tenho aceleração também. Nesse caso, a gente está falando de módulo de velocidade numérica mesmo, módulo, quantidade, vamos dizer assim, da velocidade. Bom, o que nós temos? Que a velocidade é constante. Para que isso seja constante, pela própria forma da lei de Newton, a aceleração tem que ser zero. Mas se eu tenho força, então para que eu seja zero, aí sim vem a somatória de forças igual a zero. Então, da onde vem? Eu estou aplicando uma força aqui no meu fluido. Lembrando que eu estou na piscina, né? Tem o fundo e tem a minha pranchinha de natação. Da onde vem a força que anula, então, essa força que eu estou aplicando, que eu vou fazer só nesse sentido aqui, estou aplicando uma força com o meu dedo para lá,
eu tenho que obrigatoriamente ter uma força no sentido oposto para cancelar, para que a somatória seja zero. O chamado, no caso, então, equilíbrio dinâmico. De onde que vem essa força T? É exatamente aqui que a gente entra no princípio da aderência de novo. Então, no caso se eu for pegar a experiência das duas placas, tá aqui as duas placas, só para ficar mais fácil da gente compreender. Eu tenho na parte de baixo um vermelho, que seria a placa fixa. Eu tenho a placa superior, que eu tenho a velocidade, que é onde está a velocidade, a placa em azul, B0. E aí eu tenho uma variação, que seria esse chamado diagrama de velocidades ou perfil de velocidades. É a mesma coisa. O perfil de velocidades do escoamento é a mesma coisa que a diagrama de velocidade. Então eu saio de uma velocidade zero na placa superior até a velocidade V0, de zero até a velocidade V0 na placa superior. E essa velocidade ela vai se alterando. Mas o que, que acontece então? Eu tenho o chamado deslizamento de uma placa, então que seriam esses quadradinhos que a gente está mostrando. Aqui no caso desse meu exemplo, eu tenho aqui em função dessa velocidade, a plaquinha de cima está numa velocidade maior do que a de baixo, eu tenho o chamado deslizamento entre camadas, que gera então essa chamada tensão de cisalhamento. Né? No caso aqui, no caso da espuma, eu tenho até um atrito da própria espuma uma com a outra. Então o que, que eu tenho? A tensão de cisalhamento vezes a área, seria essa área aqui no caso do exemplo dessa espuma, igual a força tangencial interna. Por que, que interna? Porque isso aqui é um fluido, né? Eu estou usando o exemplo de uma espuma, mas é claro que aqui eu estou falando de fluido. Vamos imaginar no caso da água da piscina, que para ficar mais simples. Então, esse descolamento, vamos dizer, como se estivesse cortando de fato essas camadas de fluido, é o que gera as tensões de cisalhamento. São várias tensões pequenininhas que a gente vai ter, a gente até mostra isso no exercício que a gente resolve. E aí é essa força que também tem sentido oposto ao meu escoamento, é que vai equilibrar, digamos assim, vai anular a força que eu estou aplicando. Tanto que se você pegar num barco, ele quebra o motor, ele está vindo a uma determinada velocidade, chega um determinado momento que o barco vai andando pela inércia, só que a água faz com que ele freie e ele vai parar e vai ficar à deriva. Né? O barco à deriva é aquele barco que está largado, sem motor, sem nada, e fazendo a propulsão da embarcação. Então, chamado aí o equilíbrio dinâmico. Por que equilíbrio dinâmico? Eu tenho o equilíbrio estático, eu tenho velocidade igual a zero, e o equilíbrio dinâmico, eu tenho uma determinada velocidade, mas a velocidade ela não se altera. Então, por isso que lá na estática se fala que o equilíbrio, ou eu tenho a velocidade zero, ou eu tenho a velocidade constante, eu tenho nesse caso, o chamado equilíbrio dinâmico. Continuando então, o que Newton verificou? Ele verificou que muitos fluidos, a tensão de cisalhamento, ela é proporcional ao chamado gradiente de velocidades. O que é o gradiente de velocidade? É justamente esse acréscimo que eu vou tendo de velocidade. Então eu tenho o meu y na horizontal e tenho, no caso aí, o sentido do escoamento, que é o sentido de v. Então o que acontece? A partir do momento que eu faço um incremento em y, então eu estava na posição y mais dy, que é por isso que a gente fez a parte de revisão de matemática, porque eu tenho um incremento infinitesimal dy, eu tenho um incremento também de dv. Então o v vai de zero até a minha velocidade constante v0. Então eu vou tendo um incremento a cada dy que eu tenho um dv de incremento na minha velocidade. Então, a lei de Newton da viscosidade nada mais é do que o quê? A tensão de cisalhamento ela é proporcional ao dv dy. Então, o que quer dizer isso, dv dy? Quer dizer que a minha tensão de cisalhamento é proporcional à minha variação infinitesimal de velocidade na direção y. Então, a partir do momento que eu aumento meu y, a minha velocidade se altera. Quanto mais longe eu estou da minha placa inferior, maior é a minha velocidade até a velocidade máxima. Ou, né, posso escrever de uma outra forma, tal, né, da tensão de cisalhamento dividido por dv dy é igual a uma constante.
Então, daqui vem a definição do que é fluido newtoniano e do que é fluido não newtoniano. O fluido newtoniano, então, ele é aquele fluido que obedece à lei acima. Como a gente comentou, nem todos os fluidos seguem essa mesma lei dessa proporcionalidade, mas uma grande maioria, pelo menos as mais frequentes, elas obedecem essa lei. Então, os fluidos newtonianos são aqueles fluidos que obedecem à lei. Então, a variação de velocidade na direção considerada é proporcional à tensão. E os fluidos não newtonianos se comportam de uma outra maneira. De que maneira? Cada fluido não newtoniano se comporta de uma maneira diferente, não é padrão. Padrão é os fluidos newtonianos que seguem essa relação. Bom, então aqui eu coloquei uma ilustração. Então aqui um amido, um composto de amido e água. Veja que ele estava uma espécie de uma bolinha, soltei, ele começa a esparramar e vai esparramando. Dependendo da força que ele aplica ali com a colher, ele passa a ter um comportamento de sólido. Então, nesse caso, eu passo a ter um fluido não newtoniano, porque ele não obedece àquela lei de proporcionalidade que foi falada na tela anterior. Um outro exemplo de fluido não newtoniano é o asfalto. Não sei se você já reparou, quando ele não é bem feito, ele começa a formar umas peças de uma borda na avenida ou na rua quando ele é feito. Principalmente é muito comum isso no interior, que fazem, né, de qualquer jeito, ou nas periferias. Ele faz e fica aquela bolota do lado. O que está acontecendo com o asfalto? Ele, na verdade, está escoando. Então, ele tem uma aparência de sólido. Você pisa, parece sólido, mas em função da pressão exercida pelos veículos, quando passam, principalmente caminhões e ônibus, ele vai afundando, né, esse asfalto e vai escoando para a lateral. Daqui a pouco eu vou mostrar também o que é um fluido comum. Aí daqui vem então a chamada viscosidade absoluta ou dinâmica. O que é? É justamente essa constante que está relacionada com o tipo de substância que eu estou analisando. Então, essa constante de proporcionalidade da lei de Newton é chamada viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta. Nesse caso, simbolizado pela letra Mi, né, da letra grega. Então, tal, né, aí sim passa a não ser uma proporcionalidade, passa a ser uma igualdade. Tal é igual a Mi, que é uma propriedade da substância, vezes o dV dy, que é a variação de V na direção à medida que eu vario y, o que acontece com o meu dV. Então, a variação de V em relação à variação de y. A unidade no sistema internacional é Newton vezes segundo metro quadrado. Você também pode, o Newton, ele é força vezes massa vezes aceleração, então eu poderia transformar ali Newton por quilômetro por segundo ao quadrado, ia isolar e ia ficar uma unidade equivalente com relação às unidades básicas. Então ele pode aparecer de uma outra forma. Bom, a viscosidade é uma propriedade que indica a maior ou a menor dificuldade de um fluido escoar. Então, quanto maior a viscosidade, mais difícil é o escoamento. Então, aqui a gente mostra, né? Veja que são 5 óleos diferentes. Isso aqui eu peguei no Facebook um dia que eu vi. Veja que o primeiro fluido ele é o que escoa mais, então ele é o fluido menos viscoso, normalmente é usado em motor novo. E aí eu vou aumentando a viscosidade do meu óleo à medida que o meu motor vai ficando desgastado. Então, quanto mais gasto vai ficando o motor, quanto mais quilometragem ele tem, eu vou desgastando os anéis do pistão, que fazem a vedação do pistão, e para compensar isso, ficar mais difícil de passar óleo para baixo, né, e para a câmera, né, de baixo para cima, eu uso um óleo mais grosso. Então, à medida que eu vou tendo um carro mais velho, eu vou usando um óleo mais viscoso, por isso que ele vai mudando aí a classificação do óleo, né? Aí entra aquele 5W alguma coisa, 10W, não sei o que lá, 20 e por aí vai, né? Eu não sei qual que é qual aí nesse exemplo, mas é só para exemplificar que quanto maior a viscosidade, veja esse último aí que nem começou ainda a escoar, né? Então ele é muito mais difícil o escoamento. A viscosidade, ela tem diferença, o comportamento diferente se é um líquido ou se é um gás. Ela varia com a temperatura. O que acontece? No caso do líquido, a viscosidade ela é diretamente proporcional à força de atração entre as moléculas. Então, no caso, ela diminui a viscosidade com o aumento da temperatura. Então, se eu vou, no caso do óleo do motor,
né? Eu tenho que analisar o óleo quando o motor está frio. Se eu for analisar o motor quando ele está quente, o comportamento do óleo ele vai estar mais fino, né, que ele vai estar menos viscoso porque a viscosidade se altera com a temperatura. Já com gás é diferente. Então, no caso aqui do líquido, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Com gás é diferente. A viscosidade está relacionada com a energia cinética das moléculas. Então, no caso, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas partículas, maior vai ser a energia cinética das partículas, né, dos átomos, e consequentemente aumenta a viscosidade. Então o gás ele é diferente. Então isso que você tem que ter em mente. A viscosidade é semelhante para gás e líquido, mas o comportamento dela com relação à temperatura muda. No caso do líquido, que é mais fácil, que a gente tem mais vivência, a viscosidade muda, aumenta a temperatura, cai a viscosidade. No caso do gás é o contrário, aumenta a temperatura, aumenta a viscosidade. E aí eu posso fazer uma simplificação prática. O tal igual a μ vezes dV dy, que eu estou imaginando aí uma variação parabólica, eu posso considerar quando eu tenho uma folga pequena, né, a distância entre as placas ela é pequena, eu posso considerar como uma variação linear. Neste caso, fazendo essa relação, o dy ele passa a ser o meu epsilon, e o meu dV passa a ser o meu V0. Então eu posso, numa simplificação prática, dizer que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade vezes a velocidade da placa dividido pela a folga. A gente até mostra no exercício que a diferença entre a velocidade, entre o resultado calculando dessa forma ou calculando por integral é muito pequena a diferença entre os dois resultados. Por isso, a forma prática ela é bastante utilizada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá aí, né, os livros que a gente está usando. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. Se quiser receber informações via WhatsApp, manda eu quero aí para o número que está na tela. Se quiser participar do nosso grupo, visitar a nossa página, tá aí os contatos. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vamos estar lançando o nosso site. Você será nosso convidado. Espero que tenha gostado um pouquinho da nossa biografia. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.